Algo aconteceu há 63 anos e me assombra até hoje. Nunca contei isso pra ninguém, até agora. É oficial, eu sou um velho. Nos últimos anos eu me consolava dizendo que ainda estava no começo dos 70. Mas a matemática é simples e cruel. Hoje completo 75 anos e, meu Deus, como os anos passam rápido. Não estou aqui para receber felicitações. Esse dificilmente é um aniversário que me deixa animado. Claro que sou grato por ainda estar aqui, mas, a cada ano que passa, sinto que tenho cada vez menos motivos para continuar vivendo. Meus ossos doem, meus filhos moram longe e o outro lado da minha cama está vazio há pouco mais de 8 meses. Então podem poupar os felizes aniversários e os parabéns. Estou aqui porque tenho uma história para contar, uma que nunca contei antes. Durante muito tempo, achei que guardava isso porque parecia absurdo ou porque ninguém acreditaria em mim. Mas descobri que, quanto mais velho você fica, mais cansativo se torna mentir para si mesmo. Se eu for completamente sincero, nunca contei essa história para ninguém porque ela me assusta. Quase até a morte, mas a morte parece mais amigável do que costumava parecer, então escutem. Era 1950, em uma pequena cidade do Maine. Eu tinha 9 anos, era bem pequeno para a minha idade, e só tinha um amigo de verdade. Até que, aparentemente do nada, a família dele decidiu se mudar para quase 3.000 quilômetros de distância. Tudo indicava que aquele seria o pior verão da minha vida. Meu pai não estava por perto, e minha mãe era obcecada em me mandar fazer tarefas de casa, então eu não tinha muita vontade de ficar por lá. Depois de pensar um pouco, decidi que passaria aquele verão na biblioteca pública. O acervo da biblioteca, principalmente a parte infantil, era bem limitado. Mas, dentro daquele prédio, eu não encontraria tarefas esperando para serem feitas. Minha mãe não estaria lá me importunando, que Deus a tenha. E, talvez, o mais importante, não haveria outras crianças com quem esperassem que eu socializasse. Eu era praticamente o único garoto antissocial bastante para passar os preciosos dias de férias enfurnado entre estantes de livros. E isso estava ótimo para mim. A primeira metade daquele verão foi ainda pior do que eu imaginava. Eu acordava por volta das 10, fazia minhas tarefas e depois ia de bicicleta até a biblioteca. E quando digo bicicleta, quero dizer um pedaço de ferrugem com 2 rodas. Quando eu chegava lá, passava meu tempo irritando os frequentadores mais velhos, às vezes sem querer e outras de propósito. Uma senhora muito simpática chegou a interromper os estalos que eu fazia com a língua, para mandar eu calar a P da boca. Foi a primeira vez que eu ouvi um adulto falar um palavrão daqueles. Hoje parece besteira, eu sei, mas naquela época era algo praticamente impensável. Os dias tediosos viraram semanas intermináveis. Eu já tinha começado até rezar para as aulas voltarem, até que descobri o porão. Eu poderia jurar que já tinha explorado cada centímetro daquela biblioteca, mas, certo dia, em um canto afastado, atrás da seção de línguas estrangeiras, encontrei uma pequena porta de madeira que nunca tinha visto antes. Foi ali que tudo começou. A porta não tinha nenhuma janela e era feita de um carvalho que parecia muito mais antigo que a própria parede. A maçaneta era de um metal preto e parecia literalmente uma antiguidade. Eu não ficaria surpreso se descobrisse que tinha sido feita no século XVII. Gravada na maçaneta havia o que parecia ser uma pegada. Tive a sensação de que tudo que estivesse atrás daquela porta provavelmente era proibido para mim. E, consequentemente, seria a coisa mais interessante que eu encontraria durante todo aquele verão. Olhei rapidamente ao redor para ter certeza de que ninguém estava me observando. Girei a pesada maçaneta, passei pela porta e a fechei atrás de mim. Não havia nada, apenas escuridão. Dei alguns passos e parei, incomodado com a escuridão absoluta ao meu redor. Passei as mãos à minha frente, tentando encontrar uma parede, uma estante ou qualquer coisa em que pudesse me apoiar. Em vez disso, encontrei algo muito mais útil, uma pequena cordinha pendurada no teto. Segurei e puxei. Naquela época, muitas lâmpadas eram acesas puxando uma cordinha, e aquela era uma delas. O lugar imediatamente se iluminou. Eu estava sobre uma pequena plataforma empoeirada, que parecia não receber uma visita havia muito tempo. À minha esquerda havia uma velha escada em espiral, feita de madeira e com a aparência que poderia desabar a qualquer momento. Aquela lâmpada era a única fonte de luz e mal iluminava o ambiente. Quando me inclinei sobre o corrimão para tentar enxergar o que havia lá embaixo, percebi que o fim da escada simplesmente desaparecia na escuridão. Comecei a ficar com medo. Aquele lugar, fosse lá o que fosse, não parecia ter motivo nenhum para existir embaixo de uma biblioteca de cidade pequena. Era como se eu tivesse entrado em outro prédio, mas nenhuma criança de 9 anos gosta de deixar um mistério sem solução. Olhando para trás, gostaria de poder mandar o meu eu de 9 anos dar meia volta, ir embora e fazer literalmente qualquer outra coisa além de descer aquela escada. Você evitaria muitas noites sem dormir, eu diria. Mas eu não sabia disso naquela época, e talvez nem se tivesse me escutado se soubesse. Então, em vez de voltar, respirei fundo, segurei o corrimão e comecei a descer. A madeira estava seca e cheia de farpas. Soltei o corrimão, quase imediatamente, e abri os braços para manter o equilíbrio enquanto descia cuidadosamente.
A escada era muito longa, ou pelo menos parecia ser. Com apenas aquela luz fraca muito acima de mim, meu coração batia cada vez mais forte no meio da escuridão. Acho que até crianças conseguem perceber quando alguma coisa está errada. Elas só nem sempre se importam. Quando finalmente coloquei os pés no chão de concreto lá embaixo, a luz da lâmpada acima já era quase uma lembrança. Mas havia uma nova fonte de luz. E, meu Deus, eu nunca vou esquecer aquilo. Bem à minha frente havia uma porta enorme, de um vermelho profundo. A luz vinha de trás dela e escapava pelas 4 bordas, formando um retângulo sinistro e fracamente iluminado no meio da escuridão. Pela segunda vez naquele dia, respirei fundo e atravessei uma porta que eu nunca deveria ter aberto. Em contraste com o lugar escuro de onde eu tinha vindo, o cômodo atrás daquela porta era tão iluminado que quase me cegou. Quando meus olhos se acostumaram, o que vi quase tirou meu fôlego. Era uma biblioteca. A biblioteca mais perfeita que eu poderia imaginar. Entrei naquele lugar maravilhado, quase com reverência. Era lindo. Muito menor que a biblioteca lá de cima, mas parecia ter sido feito especialmente para mim. As estantes estavam lotadas de livros com capas coloridas. As 2 poltronas no meio da sala eram absurdamente confortáveis, e o cheiro, meu Deus, aquele cheiro. Era uma mistura de frutas cítricas com pinho. Não consigo fazer justiça a ele usando palavras. Só posso dizer que nunca senti nada melhor em todos os meus 75 anos de vida. O que era aquele lugar? Por que eu nunca tinha ouvido falar dele? Por que não havia mais ninguém ali? Essas eram as perguntas que eu deveria estar fazendo, mas eu estava encantado. Olhando para todos aqueles livros e respirando aquele cheiro de paraíso, só conseguia pensar em uma coisa: eu nunca mais vou ficar entediado. Na verdade, o tédio só ficou longe de mim por 3 anos. Foi no meu aniversário de 12 anos. Exatamente 63 anos atrás que tudo mudou. Até aquele dia, eu visitava meu refúgio no porão sempre que podia, geralmente várias vezes por semana. Nunca encontrei outra pessoa lá embaixo e, estranhamente, nunca questionei muito isso. Eu nunca levava nenhum livro embora. Simplesmente pegava o mesmo livro no ponto onde eu tinha parado na visita anterior. Eu sempre me sentava na mesma poltrona roxa e funda. A outra ficava vazia, exatamente à minha frente. Aquela poltrona era minha. A outra era, bom, acho que naquela época eu não saberia explicar melhor do que sei hoje. Mas ela não era minha. Disso eu tenho certeza. No meu aniversário de 12 anos, cheguei mais tarde que o normal. Minha mãe tinha convidado alguns colegas de escola e alguns primos para comemorar comigo. Eu achei aquilo mais cansativo do que carinhoso. Tudo o que eu queria era passar meu aniversário sentado, lendo e assistindo aquele cheiro de paraíso. Finalmente, todos foram embora e consegui chegar à biblioteca faltando uns 15 minutos para fechar. Isso não era problema. Os funcionários nunca verificavam aquele lugar antes de trancar a biblioteca. Eu poderia ficar lá pelo tempo que quisesse. Naquela noite, estava terminando os últimos capítulos de uma aventura épica. Cavaleiros, espadas, dragões e coisas do tipo. Só percebi o cheiro quando terminei as últimas palavras e fechei o livro. O aroma maravilhoso daquele lugar tinha se tornado azedo. Fiquei sentado por alguns instantes, inquieto. Racionalmente, eu sabia que o cheiro continuava sendo exatamente o mesmo. Aquela mistura de frutas cítricas e pinho, mas agora eu o percebi de outra maneira. E eu odiava. Era como uma ilusão de ótica, só que para o nariz. Sabe aquela imagem que parece mostrar uma jovem olhando para trás, até que de repente você percebe que também é o rosto de uma senhora? Depois que você enxerga, não consegue deixar de enxergar. Com aquele cheiro aconteceu a mesma coisa. O encanto tinha acabado. Pela primeira vez, também parecia que o cheiro vinha de algum lugar específico. Com bastante receio, comecei a andar pelo cômodo, farejando o ar feito um cachorro enlouquecido, até chegar a uma estante no fundo. Tudo nela parecia normal, com exceção de um único livro. Era grande, encadernado em couro, de um tom vinho desbotado. Na parte superior da lombada havia uma única pegada preta. O cheiro vinha daquele livro. Abri a capa. No alto da primeira página havia apenas uma frase, escrita cuidadosamente com uma tinta vermelha como sangue. Deixe suas tristezas aqui, amigo, e permita que permaneçam onde estão. Fiquei encarando aquela frase, hipnotizado, enquanto começava a voltar em direção à minha poltrona. Virei a página, em branco. O cheiro ficou mais forte. Virei outra, também em branco. E o cheiro ficou ainda pior. Parei por um instante, tentando controlar a vontade de vomitar, e continuei andando. Quando estava chegando perto das poltronas, virei mais uma página. E ali, escrito da mesma maneira sinistra, estava a última coisa que eu esperava encontrar, meu próprio nome. Deixei o livro cair. Comecei a correr em direção à porta, mas, quando olhei para frente, meu coração quase saiu pela boca. Parei imediatamente. A poltrona vazia não estava mais vazia. Um homem idoso, vestido de terno, estava sentado diante de mim. Uma perna cruzada sobre a outra, olhos cinzentos penetrantes e um leve sorriso no rosto.
Aquilo foi demais para mim. Caí de joelhos e vomitei no carpete. Limpei a boca e fiquei olhando para o vômito quando ouvi o velho dar uma risadinha. Olhei para ele sem acreditar. Quem é você? Perguntei apavorado. O homem se levantou rapidamente, segurou meus ombros com cuidado e me ajudou a sentar na minha poltrona. Depois voltou para a dele. Receio que tenhamos começado com o pé esquerdo, disse ele, olhando para o vômito no carpete. O cheiro. Demora um pouco para se acostumar. Quem é você? Perguntei novamente. Essa noite você vai conhecer um sofrimento como nunca conheceu antes, respondeu. Eu vim como amigo, para oferecer um refúgio disso e todas as outras tempestades que ainda estão por vir. Tudo o que eu mais queria naquele momento era fugir. Mesmo assim, continuei sentado. Perguntei do que ele estava falando. Sua mãe está morta, meu garoto. Tirou a própria vida na cozinha. A cena é horrível, devo admitir. Disse ele em um tom triste, mas eu poderia jurar que havia um brilho de diversão em seus olhos. Certamente você gostaria de evitar esse caminho. Eu posso mostrar um mais seguro. Meu sangue gelou ao ouvir aquilo, mas eu não acreditava nele. O que você quer comigo? Perguntei, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Ele riu, uma risada velha e rouca que parecia sacudir seu corpo inteiro. Nada além da sua amizade, meu querido garoto. Percebendo que aquela resposta não era suficiente, continuou. Quero que venha comigo em uma jornada. Meu trabalho é nobre e você seria um excelente aprendiz. E talvez quando eu terminar, ele suspirou, cansado, passando os dedos ossudos pelos poucos cabelos brancos que ainda tinha. Talvez então meu trabalho possa ser seu. Levantei e comecei a andar em direção à porta sem tirar os olhos dele. Você é louco, falei. Minha mãe não está morta, ela não está. Veja com seus próprios olhos, se precisar, respondeu, apontando para a porta. Olhei para ele com desprezo e corri para a saída. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi o velho dizer o meu nome baixinho. Mesmo contra minha vontade, olhei para trás. Seu caminho não será fácil, amigo. Se algum dia tudo isso se tornar pesado demais para você, e eu quero dizer qualquer dia. Ele passou a mão pelo ambiente. Você sabe onde me encontrar. Bati a porta atrás de mim e subi aquela escada velha pulando os degraus de 2 em 2. Saí da biblioteca, subi na bicicleta e pedalei para casa o mais rápido que consegui. A porta da frente estava escancarada. Larguei a bicicleta no chão e me aproximei da casa devagar. O velho estava mentindo. Ele tinha que estar. Mesmo assim, meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Com o coração disparado, entrei e chamei minha mãe. Nenhuma resposta. Então fui até a cozinha. Até hoje não sei por que ela fez aquilo. Passei toda a minha vida naquela pequena cidade do Maine, embora tenha evitado a biblioteca pública quase completamente. Uma vez, quando estava perto dos 30 anos, criei coragem para entrar novamente. Minha vida estava boa naquela época, e o medo tinha começado a se transformar em curiosidade. No lugar onde antes ficava a porta para o meu refúgio no porão, havia apenas uma parede. Perguntei à bibliotecária o que tinha acontecido com o porão, embora, no fundo, eu já soubesse a resposta. Não existia porão, ela disse. Nunca tinha existido. Na verdade, se ela estivesse certa, as próprias regras de construção da cidade proibiam porões naquela região. Desde aquele aniversário, sou assombrado por aquele cheiro doce e enjoativo, aquela mistura venenosa de frutas cítricas e pinho. Quando eu encontrei minha mãe caída na cozinha naquele dia, senti o cheiro. Anos depois, quando um homem dizendo ser meu pai apareceu na porta do meu apartamento na faculdade, implorou por dinheiro e me espancou brutalmente quando eu me recusei, senti o cheiro. Quando minha esposa perdeu o nosso segundo filho durante a gravidez, senti o cheiro. E senti novamente quando perdemos o quarto. Quando nosso filho mais velho pegou o carro da família completamente bêbado e causou um acidente que matou a própria namorada, senti o cheiro. Comecei a senti-lo cada vez mais com frequência quando minha esposa ficou doente. Ela morreu no final do ano passado. Agora estou sozinho pela primeira vez em mais de meio século. E agora sinto aquele cheiro todos os dias. Parece um convite. Alguns meses atrás, voltei à biblioteca. A pequena porta de carvalho com aquela maçaneta antiga estava lá, exatamente onde eu costumava ficar. Desde então, minha caminhada noturna passa em frente à biblioteca todos os dias. Mas ainda não entrei. Talvez hoje eu entre. Tenho medo de morrer, sim, mas ultimamente tenho ainda mais medo de continuar vivendo. O velho estava certo, meu caminho não foi fácil, e duvido que vai ficar mais fácil agora. Deixe suas tristezas aqui, amigo, e permita que permaneçam onde estão. Ele prometeu alívio, um refúgio, foi o que disse. Será que ele também estava certo sobre isso? Só existe uma maneira de descobrir. Afinal, eu ainda sei onde encontrá-lo.